Oi, amigas, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu estou reflexiva sobre esse tema desde que eu fiz um Reels no Instagram falando mais ou menos sobre isso. E sei lá, é uma coisa que passeia muito pela minha cabeça e que eu achei que viria a calhar de a gente falar aqui. O negócio é o seguinte: antes de tudo, eu vou me apresentar já de uma vez pra você, caso você não me conheça ou caso você só queira lembrar um pouquinho, escutar o nosso bordão de sempre. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Mais uma vez, nada novo sob a luz do sol. Esse é um conselho que eu acho que todo mundo precisa escutar. Atualmente, eu acho que é urgente a gente escutar esse conselho. E ele é mais que um conselho. Eu decidi transformar isso quase que num manual de dicas. Não é um manual porque não tem um passo a passo, mas são dicas variadas pra gente falar sobre o molho. A gente tá precisando de mais pessoas com molho, sabe? Tá faltando isso hoje em dia na nossa vida, na sociedade. Porque se tem uma coisa que eu escuto, principalmente de mulheres héteros, sempre as mulheres héteros, pobres, coitadas, sinceramente é muito difícil pra nossa categoria, é que tá faltando gente, sabe, interessante, pra trocar uma ideia de fato, assim, relevante. A gente tá vivendo há bastante tempo, inclusive, né, num mundo em que a gente não tem paciência pra ver um vídeo com mais de 30 segundos. Se você assiste os podcasts, parabéns pra você, porque eu falo aqui ininterruptamente por 40, 50, às vezes até 1 hora, e você tá escutando, então parabéns, você já é assim, a exceção de alguma regra. É uma impaciência pra conseguir escutar áudio no WhatsApp, sem colocar naquele 2 vezes pra aumentar a velocidade. É sempre pulando de uma trend pra outra, de não conseguir prestar atenção num vídeo por mais de um minuto. E é tudo caindo num lugar tão de superficialidade. É tão difícil hoje em dia a gente ter uma conversa que a gente saia dessa conversa sentindo que realmente existiu uma troca. Vocês têm essa sensação? Às vezes eu tenho a sensação de estar com muitas pessoas ao longo do dia e de ter várias conversas, mas no final das contas eu volto e eu sinto que continuou raso, continuou, né? Eu acho que existe uma cultura hoje em dia não, desde sempre, vai. É porque mudou a velocidade e a intensidade com que a gente firma esse tipo de comportamento. Mas, sinceramente, vamos combinar que ali nos anos, sei lá, cara, nos anos 30, principalmente pra mulher, já tinha aquelas revistas lá de dona de casa, já falando tudo que ela tinha que ser e fazer pra parecer perfeita. E aí a gente vai passando depois pela televisão e as novelas, os filmes, os comerciais. Eu lembro eu, adolescente, consumindo todas as revistas teens que existiam, me falando exatamente como eu deveria ser e agir para ser uma mulher, uma menina mais interessante pro olhar masculino. Porque aí vem também a grande coisa, que todas as dicas que a gente recebia em relação ao molho, e eu vou chegar no molho, o que eu acho que é o molho, em breve, calma aí. Mas todas essas coisas eram sempre voltadas pra gente ter aprovação masculina, pra gente ser a escolhida do menininho. Não era pra gente ser inerentemente uma pessoa interessante. E pros caras, então, nem se fale, né? A barra é baixíssima, ele só precisa existir enquanto pessoa e já tá bom o suficiente. Dar um oi, mandar hoje em dia um coraçãozinho no story da menina e já tá tudo certo, já tá ótimo, isso aí já serviu. Só que assim, atualmente, com rede social, com internet, a gente é ainda mais bombardeado com tudo isso de uma maneira muito mais propagada, muito mais rápida, muito mais intensa, vindo de todos os lados. E aí a sensação que eu fico é que assim, toda vez que a gente escuta coisas sobre, tipo, como que você pode ser uma pessoa mais interessante, a maioria fica muito também no superficial, como tudo, como todas as coisas. E aí eu vou te falar que eu não vou botar nem só os homens, eu vou falar de mulher também. Eu vou falar de todos nós. Todos nós estamos doutrinados atualmente a ser um vídeo do TikTok ao invés de ser um podcast. Você tá entendendo? Tipo, a profundidade de um vídeo de TikTok nunca vai ser a mesma de um podcast inteiro, em que a gente tá conversando e destrinchando um assunto. Mas a gente tá sendo treinado desde criança, desde adolescente, que estão crescendo aí com todas essas redes sociais na cara, enfim, a ser essa pessoa que tem a substância de um vídeo de, no máximo, 1 minuto. E no áudio 2, velocidade 2. Ao invés de ser uma pessoa
num podcast 40 minutos falando mais devagar. Eu acho que você entendeu essa analogia. Quando eu falo do molho, né, como é que a gente tem o molho eu sinto que é aquela coisa que as pessoas têm, algumas pessoas têm, que é uma aura, uma energia que vem ao redor dela que não tem como as outras pessoas ao redor não quererem saber mais, não quererem gravitar ali. É quase como se ela fosse um sol e as pessoas ao redor, sem perceber, querem orbitar ao redor dessa pessoa porque ela tem uma energia muito gostosa, uma energia interessante, uma energia que te dá vontade de estar perto. Eu acho que não é um dom. Ai, tem pessoas que naturalmente têm o molho. Eu não acho. Eu acho que todo mundo tem a capacidade de ser assim. Porque, gente, energia é uma coisa que nós, seres humanos... Deixa eu dar uma filosofada. E aí eu juro que a gente volta pra esse episódio. Mas é assim que funcionam as vozes da minha cabeça. Isso aqui tá no roteiro? Não tá, mas eu vou falar. Eu acho que, espiritualmente falando, a gente imagina que nós somos um ser humano com uma alma. Somos um ser humano e temos uma alma dentro da gente. Só que, cara, não é. A gente é uma alma que tá habitando um corpo humano. Porque quando esse corpo vai embora... Eu acredito de verdade que a alma, ela não vai embora junto com o corpo. Quer dizer, ela vai embora desse plano terreno aqui, no caso, né? A gente não fica aqui fantasma. Deus me livre, eu não tô com hora, não tô com tempo pra ficar a eternidade inteira aqui assombrando os outros, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que o corpo, ele é finito. Tem uma hora que ele acaba. Mas a nossa alma, ela continua. A nossa alma transcende. A nossa alma vai para outros lugares. E a nossa alma é energia. Nós vibramos num certo lugar. E quando a gente está vibrando mais alto, é quando a gente está mais feliz, mais positivo. E quando a gente está vibrando mais baixo, é quando a gente está mais triste, está mais ansioso. A gente já vive num mundo que está naturalmente colocando a gente para vibrar mais baixo. É tipo a barra que eu falei, tipo a barra de comportamento masculino que é baixa. A nossa régua hoje em dia para medir a nossa elevação energética, por assim dizer, já é mais baixa. Porque assim, luz azul celular, televisão só passando desgraça, músicas com letras extremamente violentas, abusivas, questionáveis, que eu particularmente não curto. Ah, porque é boa de dançar. Ai, ok, bacana. Fica aí você e os seus ouvidos escutando essa porcaria. Mas enfim, quem sou eu pra julgar, né? Diz ela já julgando. E aí, eu acho que o que acontece é que a gente já vai sendo sugado a nossa energia pra baixo. E eu acho que o que acontece é que pessoas que têm esse molho aí que a gente vai falar, são pessoas que conseguem manter essa energia um pouco mais alta já. Tem pessoas que já conseguem fazer isso desde a infância, que são naturalmente mais predispostas a ter um tipo de energia mais alto, naturalmente falando. E tem pessoas que a gente precisa dar uma trabalhadinha nisso. E tá tudo certo. O que eu quero dizer é, exatamente como eu falei naquele episódio lá atrás, que eu falo de disciplina versus talento, que algumas pessoas são naturalmente talentosas para alguma coisa, outras pessoas precisam exercitar aquele talento para serem boas naquilo. Não quer dizer que a pessoa que precisa exercitar aquela habilidade não vai ser boa. Muito pelo contrário. Às vezes ela chega a ser até melhor naquela habilidade do que a pessoa que é naturalmente talentosa. O que eu quero dizer é que todos nós temos dentro da gente o potencial de termos o molho. A gente só tá meio anestesiado, meio adormecido e com os nossos valores meio trocados, meio invertidos do que de fato é importante para ser uma pessoa interessante. Porque o molho, gente, é isso. A pessoa que tem o molho é uma pessoa interessante. E aí esse molho, ele vai mudar um pouquinho de acordo com a personalidade de cada um. Então, às vezes, o molho de uma pessoa é a pessoa ser muito inteligente. É uma pessoa que sabe falar, que tem repertório. Meu Deus do céu, como é difícil hoje em dia encontrar pessoas com repertório. Pessoas que sabem falar sobre assuntos variados e que têm um mínimo de entendimento sobre assuntos. Você não precisa ter um PhD em todos os assuntos do mundo e você não precisa estar sabendo de todas as notícias do mundo com o mesmo nível de profundidade, mas você sabe o mínimo, sabe? Você sabe o básico. Você sabe passear pelos assuntos e pelas conversas e você sabe trazer coisas interessantes pra pauta. Cara, que delícia. Que delícia encontrar uma pessoa assim, que dá pra ter uma conversa,
tipo, boa, sabe? Sobre assuntos diferentes. Vai ter gente que vai ter o molho porque é uma pessoa naturalmente mais carismática, mais engraçada, que tem sempre uma tirada mais divertida, sarcástica, inteligente ali daquela situação. Eu acho também uma delícia a pessoa que é assim. Então, a gente vai passeando pelas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que têm o molho porque elas são excelentes em escutar, elas praticam o que eu vou falar aqui daqui a pouco sobre escuta ativa, então elas conseguem, de fato, quando você tá conversando com essa pessoa, você consegue sentir que essa pessoa tá genuinamente interessada no que você quer dizer, no que você tá falando, e ela escuta aquilo, ela olha no teu olho, ela tá ali com você naquela conversa, ela sabe te dar um conselho bacana em relação àquilo. Cara, que delícia! Isso é ter um molho. Tá vendo como é que a gente pode passear em vários tipos de molhos diferentes? Não existe só um molho no mundo. Não é só o molho de tomate. Existe o molho branco, existe o molho teriyaki. Entendeu? Nossa, eu tô com umas analogias hoje. Tá cedo, gente, tá cedo. Eu tô cansada, eu tô treinando muito pra maratona, graças a Deus. Enfim, essas coisas todas, elas tornam as pessoas interessantes. E aí, o que você vai explorar mais dentro de você vai ser aquilo que naturalmente te desperta mais interesse. E é isso. Você não precisa ser interessante em saber tudo de todas as áreas e ser todas as coisas, porque aí a gente já cai de novo naquela coisa de perfeição e superficialidade. Uma pessoa que tenta ser boa em tudo, ela vai ser, na verdade, mediana ou no máximo acima da média em tudo. Se você quer ser muito bom em alguma coisa, você vai ser boa em coisas específicas e outras você não vai ser tanto assim. E você tem que ficar em paz com isso. Não dá pra ser boa em tudo, perfeita. Isso aqui não existe. Mas assim, eu acho muito importante a gente cimentar, botar aqui, escrever. Isso aqui a gente vai escrever em pedra. Eu sempre falo que eu não escrevo as coisas em pedra, mas tem isso aqui, a gente vai precisar pegar tal qual Moisés e lapejar isso aqui, entendeu? Numa pedra e deixar como um mandamento. Não irás ser uma pessoa superficial que só segue trend de internet e acha que o único jeito de você ser interessante é tendo uma cara de harmonização facial. 11º mandamento. Porque, vamos combinar que é fácil, relativamente fácil hoje em dia você ter um rostinho bonito. Você mete aí uns procedimentos estéticos não invasivos, inclusive eu tenho também, tá? Então, relaxa, eu não estou aqui criticando ninguém que tenha. Esse rostinho que aqui vos fala tem preenchimento de colágeno, tem botox e tem laser pra ajudar no melasma. Então, assim, já tô avisando que eu tenho aqui algumas coisas também. Tá tudo certo, gente. Tá tudo, aliás, tá tudo maravilhosamente certo. Que Deus conserve a ciência da dermatologia pra gente continuar com esses rostinhos lindos 30 a mais. Mas só isso, amiga. Só isso. Cara, se tem uma coisa que me dá birra, é toda vez que eu vejo um desafio de internet falando, desafio pra ser a sua melhor versão. E o desafio é apenas dieta e treino. No máximo um sono ali, pra ajudar na dieta e no treino. Eu fiz recentemente na nossa comunidade do BeHappy Club, que é uma comunidade que existe dentro do aplicativo do MyDose, inclusive tem o link aqui pra você entrar na nossa comunidade, é uma comunidade de hábitos saudáveis. E sim, todos esses 3 pilares que eu falei pra você definitivamente estão lá. E eu sou uma pessoa que vai bater muito nessa vertente também, até porque eu pratico muitos esportes, eu amo praticar atividade física, eu me alimento bem. Isso são coisas importantes. Mas quando a gente fala que a sua melhor versão vai ser atingida com isso aqui, amiga, bacana. Mas e o que tá aqui dentro? E o tal do repertório? E o tal do molho? Porque você só tá tratando da vitrine, vamos combinar. Tudo bem que, obviamente, que atividade física, alimentação saudável e sono, com certeza não é só por estética. É importantíssimo pra gente se manter saudável, se manter são, enfim. Tem inúmeros benefícios internos. Mas você entendeu o que eu tô falando aqui? Eu tô falando aqui daquele comportamento que vai mais a fundo. Eu tô falando aqui sim de autoconhecimento. Tô falando aqui sim de se conhecer melhor e de crescer como ser humano, de amadurecer, ao invés de só envelhecer. Porque senão qual é o nosso propósito aqui na Terra? Sério mesmo que você quer ter 40 anos com a mesma mentalidade que você tinha com 20? Ai não, amiga. Aí não. Tá errado. Se você acha que você vai envelhecer bem só fazendo dieta e treinando e dormindo, que só isso vai te carregar e vai continuar te fazendo evoluir como ser humano daqui a 20, 30, 40 anos, tô pra te dizer que você vai ter que rever essa ideia aí, porque não vai. A casca, como eu falei, vai estar muito bacana, mas a substância, o interno,
Não é legal. E aí, se você quiser ter filhos, desculpa, você não vai ser a melhor mãe que você pode ser se você der um pouquinho mais de atenção a isso, porque você não vai estar passando pro seu filho ou pra sua filha esses valores também. E o mundo tá precisando urgentemente de pessoas com mais molho, com mais substância, com mais repertório. Então, sem mais delongas, porque eu já falei para um caramba nessa introdução, a gente vai falar um pouco aqui, porque eu tô falando, ai Lu, mas tá bom, mas como é que faz isso? Trago aqui dicas práticas, tá? A parte de filosofia eu já filosofei. Agora eu vou te dar dicas práticas de como, de verdade, eu acho que você pode começar a criar esse molho dentro de você, tá bom? É isso. Primeiro de tudo, amiga, você precisa criar o hábito de ler mais. A gente precisa ler mais. Existem livros, desde que o mundo é mundo praticamente, como os homens da caverna estavam se comunicando por escrever na parede, desenhando na parede, e depois disso a gente começou a inventar. Se a gente inventou a escrita, é por um motivo muito importante. A gente precisa se comunicar num lugar mais a fundo. E ler é uma coisa que aumenta o vocabulário, aumenta o seu repertório, porque aumenta o seu leque de interesses e de visão de mundo. E eu não tô falando aqui, eu acho importante a gente dar esse adendo, de só ler livros de ficção. Porque, como eu falei até num podcast recentemente que eu falei sobre hobbies, muita gente não lê e não cria o hábito da leitura porque acha que só porque é adulto tem que ler livro de não ficção. Você pode ler livros de não ficção. Tem livros de não ficção excelentes, até inclusive para ajudar você no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento. Mas dá para aprender muito sobre autoconhecimento lendo livros de ficção. A mente humana tem a incrível capacidade de transformar histórias de mentira em grandes ensinamentos, se você simplesmente souber ler aquele texto e interpretar o que está acontecendo ali. Eu, quando eu era criança, o primeiro livro que eu li, que é livro tipo livro, sem pinturinha, essas coisas de criança, foi Harry Potter. Foi o primeiro livro que eu li e eu senti ali que eu estava sendo arremessada, obviamente, para outro mundo. Eu era criança, eu tinha 6 anos, mais ou menos, quase 6 anos, quando eu comecei a ler o primeiro livro. Então eu era bem novinha. E eu tava sendo jogada naquele outro mundo, muito doido, mas desde pequena, e conforme eu ia lendo os outros livros, e eu li o primeiro livro ali com 6 anos, e depois eu tinha que ficar esperando os outros livros serem lançados. Então, era tipo um evento anual. E aí eu fui ler o 7º livro, o último livro, lá pros 14. Gente, o que eu aprendi com aquela série, e eu acho que é por isso que a minha geração, nós millennials, a gente gosta tanto de Harry Potter, é porque não era só um livro da bruxinha, do bruxinho que ia lá e matava o outro. Não, cara, eram livros que ensinavam sobre amizade, sobre coragem, sobre ser você mesmo, apesar de talvez ser julgado por conta disso, de que mais importante do que a opinião dos outros são os seus valores, de que é muito importante que você proteja as pessoas que você ame. Tantas coisas que eu fui aprendendo ali com a personagem Hermione, por exemplo, que era a personagem que eu mais amava no mundo. Ela era a minha inspiração, a minha diva no auge dos meus 9, 10 anos. Eu percebia que ser inteligente não era um problema. Muito pelo contrário, que era uma coisa muito legal, que meninas poderiam ter opiniões, que poderiam ser opiniões fortes, que meninas podem ser corajosas, podem ser assertivas. Eu aprendi isso lendo um livro de ficção, gente, um livro de bruxos que, enfim, existem num mundo que não existe. E fora isso, tantos outros livros que eu li que podia ser comédia romântica, podia ser suspense, sempre tem alguma sacadinha ali naquele livro, sempre tem algum ganchinho naquele livro que eu falo, caraca, nossa, é isso. Um livro maravilhoso é A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que, sinceramente, é um livro de fantasia também, é um livro de aventura, é um livro muito gostoso para quem não tem o hábito de leitura e quer começar a ler, porque é um livro muito leve, muito rápido de ler, e tem ensinamentos filosóficos quase maravilhosos, maravilhosos. O Alquimista, do Paulo Coelho. Gente, que livro incrível! É uma história e os ensinamentos são sem fim. Inclusive, o episódio 11 desse podcast, que se chama Feliz Quando, eu fiz esse podcast depois de ler O Alquimista. Você tá percebendo como é que você pode criar muitos ensinamentos na sua cabeça, você cria repertório, você se torna uma pessoa muito mais criativa porque você começa a aprender a pensar fora da casinha, seu vocabulário fica muito melhor. Então, eu agradeço muito quando vocês falam que eu falo muito bem, que eu me expresso muito bem, e eu tenho a leitura, e obviamente subsequente à escrita, mas principalmente, sinceramente, a leitura, a agradecer por isso. Eu sei que eu consigo me comunicar bem, de uma maneira mais clara, porque eu leio muito.
E 98% dos livros que eu leio são todos de não ficção. E esses livros, pode ter certeza, eles são muito importantes para eu conseguir escrever esse podcast. Então, a primeira coisa, amiga, ler é inegociável. É só isso que eu queria dizer. Ler é inegociável. Do mesmo jeito que eu falo que beber água, dormir bem, atividade física é inegociável, ler é inegociável. Você decide aí o que você quer ler, escolhe pelo gênero que você mais curte, ficção, não ficção, eu não quero saber. Não precisa ler um livro por semana, mas eu diria que é possível ler um livro por mês. E isso já vai mudar muito o seu molho interno. O que me leva à segunda coisa, que já dei até um spoiler, é a escrita. Escreva mais. Ai, Lu, mas eu vou escrever o quê? Amiga, você vai escrever sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Eu sei que eu tô aqui falando isso pela milionésima vez. Se você tá escutando esse podcast desde o início, você já sabe tudo que eu vou falar daqui pra frente sobre escrita terapêutica e sobre escrita criativa. Mas é porque é muito importante. Quando você começa a escrever mais sobre os seus sentimentos e sobre os seus pensamentos, e você começa a dar à luz a essas coisas que na sua cabeça não fazem sentido, você começa a entender melhor o que está acontecendo dentro de você. E quanto mais você se conhece, quanto melhor você se conhece, muito mais bem posicionada você fica sobre si mesma quando você interage com as outras pessoas no mundo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quando você aprende a ter esse momento com você mesma, de sentar e escrever, como é que eu tô me sentindo hoje? Por que eu tô me sentindo assim? Eu sempre falo isso. Ai, Lu, eu não sei como começar. Você começa escrevendo. Como eu estou me sentindo hoje? Por quê? E daí vai, amiga. Eu juro que vai. Começa com uma frase, um parágrafo, e de repente você já escreveu uma página inteira. E você não precisa escrever uma página inteira o tempo inteiro. Eu criei esse kit da Jornada da Escrita, que é um caderno, sem pauta, inclusive, porque você pode escrever, você pode desenhar, você pode pintar, você pode fazer colagem nele. E junto dele eu fiz esse livrinho com 90 perguntas para você responder essas perguntas. Inclusive, uma dessas perguntas são 6 temas diferentes, né? E aí, um dos temas se chama Criança Interior, que é pra gente fazer as pazes com o nosso mini eu dentro da gente. Uma dessas perguntas, inclusive, foi sobre personagens. Eu pergunto aqui, quais eram os personagens fictícios que você mais gostava na infância ou adolescência? O que eles tinham em comum? E eu até recebi uma amiga no inbox no Instagram falando, cara, essas perguntas são maravilhosas, porque quando eu li essa pergunta, e ela falou exatamente dessa, eu fiquei pensando, que diacho que eu vou falar? E de repente eu tava escrevendo 3 páginas sobre como a Kim Possible cunhou a minha personalidade até hoje em dia. E é isso, é sobre pensar fora da casinha, só que pensar sobre você mesma. O kit também tá no link aqui do podcast, tá? Caso você queira adquirir o caderno, o livrinho, e tem 8 aulas que vem junto, em que eu te ajudo a criar esse hábito da escrita terapêutica. Mas escrever é uma coisa que você coloca pra você desabafar, pra você também não se tornar um livro tão aberto assim para as outras pessoas, porque eu acho que às vezes a gente divide demais as nossas angústias com qualquer um, porque a gente precisa desesperadamente desabafar e às vezes a gente é vulnerável com quem não merece a nossa vulnerabilidade, e aí a gente acaba se decepcionando com a pessoa, a gente acaba virando fofoca e etc, etc. Caderno, amiga, é isso, é você desabafando com você. Fora que você pode levar isso aqui pra terapia e é impressionante, é como se você fizesse terapia em velocidade 2, porque você tá se terapizando fora das sessões e você tá levando aquelas questões pra tratar com a psicóloga. Eu tenho certeza que todos os psicólogos que me escutam pensam, graças a Deus que essa menina tá falando sobre escrever, porque é importante. E isso ajuda também você nessa jornada de autoconhecimento, a entender o que tá importante pra você, o que tá difícil, o que você quer mudar, o que você não quer. E aí você vai navegando na vida de uma maneira mais autoconfiante. E, gente, tem coisa mais gostosa, tem molho mais delícia do que uma pessoa confiante? Uma pessoa que fala de maneira minimamente segura, mesmo que você não esteja 100% segura, mas que você pelo menos transpareça isso. Quando você soma o hábito de ler e escrever, você pode até não ser uma pessoa extremamente confiante, mas você soa muito confiante. Eu sei que eu sou como uma pessoa muito confiante. Se eu sou, então, descubra. Mistério. Mas eu sei que eu aparento ser. E isso é porque eu leio e eu escrevo muito. A dica número 3 é sobre ter um controle sobre as suas finanças. Temos um episódio também recente que eu falo sobre saúde financeira que tá imenso e vocês amaram esse episódio, graças a Deus, porque foi muito difícil, foi o episódio mais difícil de fazer até hoje aqui nesse podcast. Mas lá eu falo mais sobre esse assunto, eu não vou me estender tanto, mas o que eu quero dizer pra você é que é muito importante que você tenha um mínimo de controle sobre os seus gastos, que você entenda de
claramente o quanto que você ganha, para onde o seu dinheiro tá indo, o quanto que sobra, se sobra, por onde que você vai gastar esse dinheiro, priorizar isso aí, se planejar. Porque quando você tem um mínimo de segurança financeira, de saber que se tudo der errado, você tem aonde cair, pelo menos pelos próximos 2, 3 meses da sua vida, até você conseguir reconfigurar as coisas, você se torna uma pessoa mais confiante, mais assertiva na hora de tomar as decisões. Você não fica tão refém dos outros, porque você está dependendo dos outros financeiramente. E isso também te torna uma pessoa mais interessante. E você naturalmente se torna mais confiante em si mesma, nas suas decisões. Então é muito importante que você olhe para suas finanças com um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado. Como eu falei, se você não escutou o episódio que eu falo sobre saúde financeira, recomendo muito que você escute depois desse episódio, e aí você vai saber todos os pormenores que eu dou de dica em relação a isso. E a dica número 4, também temos um episódio extremamente recente sobre isso, pode ser que você já tenha escutado. Se você não escutou, eu acho que é o episódio que vem antes desse, não tenho certeza. Tem um hobby. Gente, ter um hobby não significa que você tem que ser boa naquilo, também não significa que você precisa ser ruim naquilo, você pode desenvolver. Mas é muito legal quando a gente conversa com uma pessoa. Pensa bem, é uma delícia quando a gente conversa com uma pessoa que tem um interesse genuíno sobre uma coisa que não é necessariamente voltada para trabalho. É muito legal ouvir alguém falando sobre uma coisa que, tipo, acende os olhos dela, deixa ela super feliz e que não necessariamente é porque tá dando um retorno financeiro. É porque ela é genuinamente interessada naquilo. É muito legal porque um hobby, ele te torna mais curioso. Pessoa mais curiosa, você se torna uma pessoa que quer explorar mais aquela coisa, você desenvolve um outro tipo de habilidade, tanto física, praticando aquela coisa, mas também psicológica, de aprender mais sobre o assunto. Quando eu comecei e eu fui me aprofundando no hobby da corrida, por exemplo, não foi só porque eu fui melhorando fisicamente correndo, tipo que a minha performance na corrida melhorou. Não, eu quis aprender melhor sobre a mecânica da corrida, exercícios complementares de treinamento de corrida que são importantes para eu fortalecer, para eu ser uma melhor corredora. Alimentos que eu sei que vão me ajudar na minha performance. O que é cadência? O que é um pace? Eu fui querendo aprender mais sobre aquele mundo, porque isso também ia me ajudar a ser uma corredora melhor. Então, ter esse tipo de visão e poder conversar sobre um assunto variado assim, mesmo que nem todas as pessoas estejam interessadas naquilo, é sim muito legal, é sim muito interessante. Te deixa com um pouco mais de profundidade em outro lugar, ao invés de ficar só no superficial em tudo, como eu falei antes. Então é pegar e aprender um instrumento e entender por que as cordas operam daquele jeito e aprender a ler uma pauta musical e aprender a ler as notas musicais. Gente, isso é muito legal. Se você gosta de pintar, dançar, aprender a cuidar de planta, aprender mais sobre plantas, aprender a cozinhar e aprender técnicas de culinária diferente ou de confeitaria, marcenaria. Gente, é tão legal escutar as pessoas. Eu, particularmente, acho o máximo escutar uma pessoa contando sobre uma coisa que ela ama muito. Eu acho assim, cara, que pessoa interessante. Cara, que máximo que essa pessoa faz isso. Nossa, que legal, também queria fazer isso. Te dá vontade de ter essa coisa, assim. É uma coisa pra chamar de sua. Ou várias coisas, porque, como eu falei no episódio dos hobbies, você pode ter vários hobbies. Eu tenho alguns hobbies diferentes. Falei lá naquele episódio, não vou me estender aqui porque temos um episódio sobre isso. Mas com certeza ter um hobby, ter uma coisa que te deixa mais curiosa em determinado assunto, vai te tornar uma pessoa muito mais interessante, vai te dar de novo também aquela coisa do repertório quando você tá conversando com outras pessoas. A dica número 5 é para você se manter minimamente informada. Eu sei que ignorância é uma bênção. Eu confesso que teve aí uns anos recentemente que eu abracei muito essa coisa do ignorância é uma bênção, porque eu não queria ser contaminada, eu não queria furar minha bolha de felicidade da minha rotina, das coisas boas, ouvindo as desgraças do mundo. E eu não gosto de fazer isso até hoje. Eu não assisto programas sensacionalistas, eu não abro aqueles vídeos sensacionalistas de Instagram, de notícias de WhatsApp que vão circulando na internet, eu não gosto. Mas é muito importante que a gente se mantenha, sim, minimamente informada do que tá acontecendo. Isso daí não é nem só pra você agregar na conversa. Isso daí é pra você, é o nosso dever cívico, como cidadão. Pra gente poder votar de uma maneira muito mais responsável, pra gente poder cobrar dos nossos representantes de maneira mais responsável, pra gente ver aonde que talvez a gente possa ajudar em alguma causa específica, se você tem interesse, que inclusive é outra coisa que eu diria que também cabe muito nessa coisa do molho. Seu hobby, por exemplo, pode ser
trabalhar voluntariamente numa ONG de animais. Olha que máximo. Enfim, voltando ao negócio da informação, você precisa buscar pelo menos um veículozinho pra você se manter informado das principais notícias do dia, do que tá acontecendo. E a partir daí, se uma notícia pesca mais a sua atenção, você vai lá e procura mais saber sobre aquilo. Só pode ser que você queira assistir o Jornal Nacional toda noite, ou você gosta de assistir algum programa da Globo News. Não importa. Eu vou dar uma dica que foi o que me ajudou a voltar a ser uma pessoa minimamente informada. E nem é minimamente. Eu acho que eu tô muito mais informada desde que eu realmente criei o hábito. Eu assinei, início do ano passado, a newsletter da The News. The News é um veículo de informação do grupo Waffle. Eu vou deixar também aqui no link da descrição, vários links nessa descrição hoje, né? Mas é pra você ver que eles têm um podcast também. Então, você pode ou ler a newsletter ou ouvir o podcast. O podcast, ele sai todos os dias, 6 e 6 da manhã. Ele tem, geralmente, no máximo 20 minutos. Ou seja, é uma coisa que você pode fazer enquanto você tá se arrumando pro trabalho, tomando café da manhã. Eu escuto, às vezes, até na academia, gente. Gostosa e bem informada. Gostosa e inteligente. Olha que delícia. Olha que molho maravilhoso. Isso é um molho maravilhoso. Eu fazendo agachamento e escutando sobre a baixa na Bolsa de Valores. Eu acho isso o ápice do Gostosa. Sinceramente, esqueça tudo. E, enfim, é um podcast muito rápido de escutar. O que eu faço? Geralmente eu escuto o podcast e aí depois, mais tarde, eu abro a newsletter e aí se tem alguma notícia que eu queira me aprofundar mais, entender mais, eu já vou clicando nos links que eles colocam lá. É uma linguagem extremamente descomplicada. Eles falam que eles são o canal das novas gerações, o que eu acho que é verdade. Eles falam de uma maneira muito mais direta, eles sempre gostam de trazer os dois lados na notícia. Então, se eles contam uma história de uma notícia, o Trump fez tal coisa. Quais são os dois lados? Por um lado, tem as pessoas que concordam com isso, por isso, isso e isso, e tem as pessoas que são contra por isso, isso e isso. E aí você decide de que lado você tá a partir dos seus valores e, enfim, do norte que você tem e as coisas que você julga como corretas política, economicamente. Isso aí vai de você. Mas eles tentam passar o máximo de imparcialidade possível. Eu gosto muito. Tô fazendo propaganda aqui de graça, tá, gente? Não é nada vinculado a eles. Até gostaria muito, se possível, um dia, porque eu gosto muito do grupo deles. Mas é isso. Se mantenha minimamente informada, amiga, porque é muito importante quando a gente vai tomar as nossas decisões, como eu falei, como cidadão, e também pra quando a gente tá numa conversa de bar, sabe? As pessoas começam a falar sobre determinado assunto, você não fica lá só boiando, quieta, olhando meio que pro nada, não sei quem é essa pessoa, não sei do que ele tá falando, não posso opinar. Não. Amiga, você pode e deve opinar, porque pode ter certeza que tem um idiota opinando, porque esse idiota se informou com a corrente lá do WhatsApp que mandaram pra ele, de fake news sobre aquele assunto, e ele tá lá numa verborragia, uma diarreia de palavras que não fazem o menor sentido sobre aquele assunto, e você não pode nem discordar dele porque você não sabe sobre o assunto. Isso é triste demais. Isso não pode mais acontecer. Você vai se manter minimamente informada. E, por fim, não menos importante, a gente vai praticar a escutativa, que eu falei lá no início do episódio. O que é a escutativa? É você, de fato, escutar o que a pessoa tá falando. Como a gente tá com essa coisa de gratificação instantânea dos vídeos na internet, que a gente pode ficar acelerando e passando, a nossa concentração tá cada vez pior. A gente tem muita dificuldade hoje em dia de se concentrar numa tarefa por um determinado espaço de tempo, por isso que é tão difícil pra gente ler, por isso que é tão difícil pra gente escrever, e é exatamente por isso que você precisa ler e escrever mais, é exatamente por isso que você precisa encontrar um hobby pra chamar de seu, pra você conseguir criar mais essa resistência mental de não passar já pra próxima coisa. E a escutativa é uma dessas coisas. É quando você senta pra conversar com uma pessoa, deixa o celular no silencioso, guarda esse celular. Não tem nada mais desagradável do que você sair pra encontrar um amigo ou uma amiga, ou, sei lá, o seu parceiro, parceira, qualquer pessoa que seja. Você tá saindo com essa pessoa pra passar um tempo com ela e a pessoa tá toda hora, a cada plim-plim de WhatsApp, a pessoa tem que responder. A pessoa tem que olhar aquela notificação que apareceu ali no Instagram. Gente, olha, sem tempo, irmão. De verdade. Pode ter certeza que se você é essa pessoa, a gente nem é mais amiga, a gente nem tem mais esse vínculo tão próximo. E se você tá se perguntando por quê, eu acabei de te dar um spoiler. Porque é feio demais. Tudo bem que eu entendo que às vezes tem coisas que são realmente tipo, um e-mail ou um WhatsApp de trabalho que é muito importante, que você tá de olho naquilo, porque é um prazo importante, e aí aparece aquela notificação e você fala, desculpa, isso aqui realmente é muito importante.
só um minutinho. Aí você vai lá e responde. Ou então uma ligação que você tava esperando, que é muito importante. Se você é mãe, seu filho tá te ligando, pelo amor de Deus, atenda o telefone. Então tem, obviamente, que tem ali as coisas que vão ser exceção. Mas pra tudo, pra qualquer coisa, cara, passa uma vibe de desrespeito com a outra pessoa que tá ali, com o tempo daquela pessoa que mudou a agenda dela pra te encontrar. Você faz aquela pessoa se sentir tão desmerecida. Então, assim, primeiro de tudo, esse celular precisa estar guardado. Esse celular precisa estar no silencioso, se possível. E você vai conversar com essa pessoa. Mas mais do que isso, a escuta ativa é você ouvir e você, de fato, estar interessado no que essa pessoa tem a dizer. Não é só esperar a sua vez de falar. Porque acontece muito disso, da gente ter conversas e aí elas voltam para aquele lugar de superficialidade. Você conversou com uma pessoa por 3 horas e a sensação é que vocês não falaram sobre nada, porque ninguém tava, de fato, se escutando. Tava só um esperando a vez de falar, porque o outro tava falando antes. Então, se a pessoa tá conversando com você, pergunta. Se interessa mais. Nossa, menina, mas é mesmo? Mas por que você acha que aconteceu isso? Ah, mas será que não sei o quê? Dá um conselho, olha no olho. Isso aí é uma delícia, porque essa pessoa vai perceber que você tá falando isso. Se ela não percebe, depois de um tempo, de vários encontros, várias vezes você tá fazendo isso, então essa pessoa realmente tá muito, muito ali dentro da vibe dela, então às vezes até você pode dar um toque nela. Eu já fui essa pessoa, eu posso cair muito nesse lugar comum, eu acho que a maioria de nós hoje em dia tá treinado pra ser esse tipo de pessoa, então não é que a pessoa é ruim, às vezes ela só tá no automático fazendo aquilo, você pode até dar um toque se você acha que é pertinente, mas muitas das vezes o que eu percebo que acontece é que quando você é essa pessoa numa conversa, quando você é uma pessoa genuinamente interessada, a pessoa percebe isso. E aí quando finalmente vocês exaustam aquela questão daquela pessoa e aí ela te pergunta de volta, ai, mas e você? E você começa a conversar, ela devolve aquela atenção. E aí a conversa fica muito mais gostosa, porque a conversa sai daquela profundidade de uma poça d'água e ela se torna, de fato, um oceano, às vezes, sobre aquele determinado assunto, sobre aquela conversa. E você sai dali sentindo que, de fato, você teve uma conexão, de que, de fato, você teve o seu baldinho do amor, de amizade, ou de parceria, ou do que quer que seja aquela pessoa na sua vida, preenchido. Então, escutar é muito importante. E outra coisa que eu não botei na minha lista, mas que eu vou falar aqui, que também é o molho, seja uma pessoa mais gentil, seja uma pessoa que sorri mais. Chega no ambiente, dá bom dia, dá boa tarde. Se você é a pessoa que chegou no ambiente, já dizia meu avô, e eu até falei sobre isso em algum outro episódio, você que tem que cumprimentar todo mundo. É assim que as coisas funcionam. Por quê? Não sei, mas o meu avô, ele sempre falou isso e ele é uma pessoa muito sábia, que Deus o tenha. Então é assim, se você chegou no ambiente, dê bom dia para as pessoas. Abre um sorriso, fala, oi gente, tudo bom? Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? E gentileza, eu não tô falando que você precisa ser uma pessoa pedante, eu não tô falando que você tem que agradar todo mundo, são coisas diferentes. Eu acho que é no episódio que eu falo síndrome da boazinha, alguma coisa assim, é um episódio que eu falo sobre isso mais extensamente. Você não precisa ser essa pessoa, mas ser uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, uma pessoa que tem um sorriso, cara, isso é muito gostoso. Você entrar num ambiente com postura, que também é muito importante pro molho, pra nossa confiança, entrar num ambiente com postura, dar um sorriso e falar, oi gente, bom dia. Você já quebra as pernas daquela pessoa que tava pronta pra ser antipática com você. Talvez ela até ficar meio bolada e pensar, porra, saco, queria ser antipática, mas não vou poder, não vou conseguir. Você vai quebrando aquele gelo, sabe? É muito bom estar com pessoas que te fazem se sentir querida, te fazem se sentir acolhida. Então, não é que você tem que estar de bom humor, fadinho o tempo todo. Todo mundo tem os seus dias bosta. Mas um mínimo de educação também traz o molho. Eu acho que você entendeu exatamente o que eu quis falar nesse episódio. Eu acho que eu trouxe dicas muito pertinentes nesse episódio que você pode levar. São todas dicas práticas. Você viu que eu não filosofei nada. Eu falei de coisas, hábitos que você vai criar na sua vida pra você não ser só mais um rostinho com ácido hialurônico e uma bunda na nuca, porque só isso, amiga, isso aí acaba. O ácido vai embora e é absorvido pelo organismo, a bunda um dia vai cair porque a gravidade vai falar mais alto, essas coisas vão se tornar mais desimportantes e é impressionante quando você vai ficando mais velho. Não é que você vai deixando de ser uma pessoa vaidosa ou que você não se importa com a sua aparência, mas você de fato vai percebendo que o que te segura, o que te sustenta como uma pessoa interessante é o que você tem por dentro. São os detalhes que você tá carregando por dentro de você. Porque o externo, essa vitrine aqui, ela vai mudar ao longo do tempo. E quanto mais você perder o seu tempo e a sua energia cuidando só da casca e você não cuidando nada do interior, vai ser um arrependimento muito profundo quando você tiver com os seus 60, 70 anos de pensar que você
poderia ter aprendido tanto sobre si mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas ao seu redor que você ama e que você perdeu essa oportunidade porque você estava muito ocupada no projeto Verão 2027. Você não quer isso. Eu te prometo que você não quer isso. Isso daí é um conselho que eu gostaria de ter escutado quando eu tinha ali no início dos meus 20 anos. Então, se você é essa menina no início dos 20 anos, tá tudo certo você querer continuar malhando, você querer continuar linda, maravilhosa, isso faz bem pra sua autoestima, isso faz bem também pra você ser uma pessoa mais confiante. Tá tudo ótimo nisso aí. Só não pode ser a única coisa que você faz. Isso é inegociável. Você não pode tornar o seu exterior a única coisa que vai te tornar a sua melhor versão, porque tá longe disso, tá longe. E pode ter certeza, no final das contas, você ser uma mulher maravilhosa, deslumbrante, gostosíssima e abre a boca, não tem nada ali dentro, aquele cérebro que tem 2 neurônios, um batendo no outro, e você fala, nossa, bacana. E você ser uma mulher bonita, mas que nem é tudo isso, que tem um corpo bacana, mas que nem é tudo isso, e aí você abre a boca e você tem repertório, você sabe falar sobre assuntos diferentes, você sabe dar umas tiradas engraçadas sobre determinados assuntos sem noção, obviamente. Você escuta a outra pessoa que tá falando, você é simpática. Quando você tem esse molho interno, sabe? Você é segura de si, você se torna uma mulher segura de si pelo que você é, pela sua personalidade, você pode ter certeza absoluta que as pessoas vão te achar muito mais interessante, vão gravitar muito mais pra esse lado do que o outro. Que o outro, é bonito de olhar, mas e aí? E pra conviver? E pra acrescentar no dia a dia? A gente não olha só pras pessoas que a gente ama. Você não casa com uma pessoa só porque você fica olhando pra ela e fica, ai, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Não, você casa porque é tão lindo, mas tão inteligente, tão simpático, tão carinhoso, tão gente boa, tão com aquele molho que você enxerga naquela pessoa. E é isso. Antes de a gente terminar esse episódio, claro que eu quero que você pegue a sua caneta, o seu caderno, o seu cafezinho, e eu quero que você faça uma lista do que você acha que você pode melhorar para acrescentar mais molho aí dentro de você. E começar a trabalhar esses hábitos. Inclusive, eu vou te falar que eu quero que você responda a pergunta que tem no nosso caderninho aqui no nosso livro do Be Happy Club. Eu acho que é um bom caminho para você conseguir enxergar quais são as coisas que você tá precisando temperar dentro de você. A pergunta vai ser então, quais eram 3 personagens fictícios que você admirava muito, que você gostava muito quando você era criança ou adolescente? Por quê? O que essas personagens tinham em comum? Dali, eu acho que você vai conseguir enxergar traços específicos ali naqueles personagens e falar, putz, essa daqui eu gostava muito delas porque elas eram de fato muito, muito inteligentes, ou muito criativas, ou muito corajosas, ou muito... E a partir daí você começa a criar mais repertório pra você mesma também. É isso, amigas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com as suas amigas. Vamos temperar todas nós. Vamos trazer um molho bem especial pra todas nós. Espero que eu não seja mal interpretada. Sempre existe a possibilidade de ser cancelada. Mas ser cancelada nesse episódio aqui, eu compraria esse cancelamento. Porque eu acho que o que eu falei aqui é relevante. É isso. Beijos de luz, até semana que vem. Tchau!